Meus caros, ao olharmos essas duas leituras, uma da carta de São Paulo aos Romanos e outra do Evangelho de Lucas, nós temos aqui algumas provocações que certamente ajudam o nosso caminhar, ajudam o caminhar de fé e ajudam o caminhar da gente que é igreja, que se faz igreja, e essa igreja que deve estar em permanente estado de saída, como nos provocava o saudoso Papa Francisco, que nos coloca numa atitude missionária de ir adiante. E agora com o novo Papa Leão, que vem com um fôlego novo, um fôlego grande, e que abre os nossos horizontes para que a nossa igreja possa cada vez ser mais missionária, mais de Jesus Cristo. Uma igreja de Jesus é o que nos convida o Papa Leão a sermos igreja de Jesus, não outra igreja. Mas aí, ao olharmos essas leituras, a primeira leitura, Paulo já ressalta a figura de um personagem do Antigo Testamento. Por que será que Paulo fala nesta leitura desta figura de Abraão? Abraão, o pai da fé, Abraão, o grande nome do Antigo Testamento. Certamente que Paulo, ao conhecer a figura de Abraão, e ao olhar de modo particular a história de Abraão, ele acredita e colocou para aquela comunidade que estava sendo evangelizada ali, para que eles pudessem olhar a figura de alguém do passado. Alguém do passado que marcou, alguém do passado que fez diferença, alguém do passado que apontou caminhos. E Abraão é essa pessoa. Certamente Paulo, olhando aqui e falando de Abraão como esse homem de fé, e convidando aquela comunidade a ter uma atitude de fé, a seguir o exemplo de Abraão, certamente Paulo lembrou que a história de Abraão começa com uma determinada palavra, uma palavra que tem muito significado, a palavra vai. Vai significa ir. É Deus que fala para Abraão: você precisa ir, é preciso caminhar, sai da tua terra e vai aonde te mostrarei. Está lá em Gênesis 12:1, depois você abre para você ver e para você meditar. O interessante aqui é que Abraão escuta a voz de Deus. Ele escuta a voz de Deus, e sem saber o destino, ele vai. Significa que Abraão confia. Então a fé, ela traz anexada essa palavrinha confiar. Quem tem fé, confia em Deus. Quem tem fé, confia em Deus. É preciso confiar. E a fé não é uma certeza de um caminho, né? Mas é a confiança naquele companheiro de caminhada que vai guiar. Abraão tem Deus como companheiro de caminhada que vai guiar por essas estradas perigosas que a vida iria lhe mostrar. Nós devemos ter Deus como companheiro de caminhada, e a nossa fé vai nos ajudar a perceber nas atitudes de Deus para conosco aquela pessoa que está nos guiando nessas estradas perigosas da vida que nós enfrentamos e devemos enfrentar. Veja que Abraão, ele já estava em idade avançada, a sua mulher era estéril. Deus faz coisas maravilhosas de onde não se espera nada. E Abraão, em idade avançada, recebeu um filho. Então a gente olha essa história de Abraão e percebe que Deus faz do impossível algo possível. São as graças que Deus faz para nós. Deus fez para Abraão, Deus faz para nós.
E Deus nos abre a esperança daquilo que a gente achava que já estava tudo perdido, se torna algo possível, algo encontrado, algo que nos dá certeza, algo que nos dá segurança. Então, essa fé de Abraão é uma esperança ativa, não uma esperança passiva. A gente fica, eu tenho esperança, mas eu vou ficar esperando assim, olhando para o céu. Não, é uma esperança ativa, porque ele não ficou parado, esperando que acontecesse as graças. Ele foi atrás delas. É preciso ir atrás, é preciso perseguir os caminhos de Deus, é perseguir esse caminho do reino de Deus, que vai nos dando certeza e vai nos jogando assim no escuro, mas vai nos mostrando novas luzes, novos caminhos. A gente precisa descobrir a cada dia esses novos caminhos. Assim, a nossa fé vai amadurecendo. A fé de Abraão foi amadurecendo, e nós precisamos de uma fé amadurecida. E é isso que Paulo fala para aquele povo daquela comunidade. Vocês precisam ter uma fé amadurecida, não uma fé de criancinha, uma fé de quem está assim, porque a criança, ela está em desenvolvimento, então ela vai aprendendo, né? E a criança muito pequenininha, ela não tem noção de nada, né? Por isso que a senhora que é mãe, o senhor que é pai, e avô, avó, tio, tia, quando tem a criança pequena, você cuida. Para quê? Porque ela não mexer em algo perigoso, num fio desencapado, ou mexer ali com uma coisa que não deve, né? Ou derrubar uma coisa, tem que cuidar da criança pequenininha. A gente não pode ser mais criança pequenininha, que sai mexendo com tudo. Por isso a gente precisa de uma fé amadurecida, uma fé adulta, uma fé de gente que está a caminho. E com isso a gente ajuda os pequenos a aprenderem conosco, pelo nosso testemunho, a terem essa fé adulta também. Paulo fala isso, e Paulo retoma todos esses elementos da fé para aquele povo. Paulo anima a comunidade na esperança. Paulo anima aquelas pessoas que estão desanimadas. E ele diz: o remédio para o desânimo é a fé. O remédio para aquele que está cansado é a fé. O remédio para aquele que não acha mais sentido na vida é a fé. É a fé. E Deus nos dá isso gratuitamente. Mas a gente precisa o quê? Se mexer, buscar, incentivar a nós mesmos a buscar esse caminho de fé. E o caminho de fé, a gente encontra ele na palavra de Deus, na vida de comunidade, no altar da Eucaristia, no encontro de irmãos e irmãs. É preciso se encontrar cada vez mais. Isso é ser igreja. E uma igreja que se coloca a caminho, que faz a experiência da fé e coloca essa fé para fora, em práticas concretas. Porque se a gente não coloca a fé em práticas concretas, ela morre. Ela morre, ela não se sustenta. Nós, como seres humanos, precisamos desse movimento. Fazemos a experiência com o Senhor, rezamos em comunidade, vivemos em comunidade caminhamos, mas em comunidade nós vamos amadurecendo e colocando nas práticas concretas do dia a dia, na porta fora da igreja, lá no trabalho, lá na comunidade que a gente se diverte, lá onde a gente trabalha, lá onde a gente vai, essa experiência de fé. Experiência de fé que deve ser demonstrada na caridade, na misericórdia, no amor, no perdão, na reconciliação, no estar fazendo o bem para as outras pessoas, principalmente para aqueles mais abandonados, que estão lascados e largados por aí e ninguém olha por eles. E aí a gente entra no Evangelho de Lucas. Eita, o que acontece aqui? Lembrando vocês, Jesus foi colocado ali para resolver uma contenda de dois que estavam ali brigando por uma herança. Você por acaso já viu briga de herança? Quase que não existe isso, né? Lá na sua cidade tem? Na sua família tem?
Aqui em Aparecida não tem não, né? Segundo aqui a dona Lola, não tem não, né? Não. Isso mesmo. Mais uma briga de herança é uma encrenca séria, não é, meus caros? Deus que me livre, né? Mas o que está por trás aqui é algo muito maior. E Jesus, para resolver e ajudar aquele negócio, ele falou: o que eu tenho com esse negócio aí? Mas ele entrou e ele usou uma pedagogia que ele usou em várias situações, que é a pedagogia da parábola. Ele trouxe uma historinha para iluminar, e ele trouxe aquela historinha do homem que era rico. E aquele homem era abençoado porque o que ele punha a mão, o negócio crescia bastante, né? O seu negócio ali, a sua plantação lhe dava cada vez mais, a colheita era sempre abundante, e ele ficava admirado com tudo aquilo que se produzia. Que beleza, quanto mais planto, mais colhe. E ele se admirava com aquilo, e ele se envaidecia daquilo, e ele falava: eu preciso produzir mais, e para que eu produza mais, eu preciso construir mais celeiros para guardar o meu tesouro. Vou derrubar tudo que eu tenho, vou construir coisas maiores para ajuntar mais tesouros. É a ganância, o egoísmo. Pensava só em si. Vocês vejam, já que ele ganhava tanto, né? Hora nenhuma ele pensou assim: bom, já que eu estou tão abençoado, que eu estou ganhando tanto, será que eu não posso tirar um pouquinho desse tanto que eu estou ganhando e oferecer e ajudar alguma coisa, alguém que está passando uma necessidade, a tantos pobres, tantos doentes, tantos deixados por aí? Eu tenho tanto, eu não posso dar um pouquinho para outro que não tem? Porque quanto mais o coração é generoso na partilha, vocês sabem e vocês fazem a experiência, né? Quanto mais generoso eu sou na partilha, mais as minhas coisas são abençoadas. Porque o coração generoso, que é capaz de oferecer, está aberto para receber mais. Mas aquele homem não pensou assim. E mal ele sabia, né? Que naquela noite, de repente, sua vida estaria sendo finalizada nesta terra. E aí? Quem é que vai ficar com tudo aquilo que estava lá no celeiro? Com tudo aquilo que estava guardado? Com todo esse tesouro? Quem iria ficar? Os que iriam herdar. Que, se não fossem daqui de Aparecida, né, como a dona Lola, né, poderiam ser de outros lugares, e lá em outros lugares, como vocês conhecem, poderia haver a briga, a disputa, porque eu quero mais, eu quero esse pedaço melhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí começa a divisão, desunião, coisa ruim. É sim, está na parábola, né? Portanto, essa parábola, e Jesus nos vem nos dar uma grande lição aqui, que nós devemos ter o coração generoso. Nós não podemos colocar toda a nossa atenção, todo o nosso trabalho, todo o nosso cuidado nas coisas materiais, para a gente produzir cada vez mais. Lógico que cada um precisa trabalhar, e trabalhar muito, porque hoje tudo está muito caro, e está muito difícil de ganhar dinheiro, né, de forma honesta. Portanto, tem que trabalhar muito. Mas a gente tem que dar a atenção ao dinheiro naquilo que ele merece. E não colocar o dinheiro, os bens, aquilo que a gente pode comprar, como algo essencial ao extremo. Ou seja, colocar o dinheiro como nosso Deus. Porque isso é o egoísmo, né? Quando eu coloco aqui, eu quero mais, e para mim ganhar mais eu posso fazer de tudo. É a lógica do mercado. A lógica do mercado é essa. Você precisa ter mais dinheiro, né? E nós vivemos hoje num mundo tão consumista, e nós vemos até os meios de comunicação, né? E as mídias sociais, tudo esse negócio que vem, fica aquele negócio assim, ó,
mostrando propaganda o tempo todo e fala assim: compra, 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 como se isso pudesse trazer a felicidade ao ser humano. Não, as coisas materiais, elas ajudam a gente a caminhar, mas elas não são as coisas mais necessárias que nós precisamos. As coisas mais necessárias que nós precisamos estão ligadas à nossa fé, porque a nossa fé nos dá maturidade para enfrentar a vida, e a maturidade que nós temos de enfrentar a vida ajuda a gente a lidar com as coisas materiais. Portanto, nós queremos pedir ao Senhor aqui, para não sermos como aquele homem que encheu os celeiros, mas esvaziou o coração. Guardou tanto trigo que perdeu o sentido da vida. E Jesus nos mostra que a verdadeira riqueza não é o que se tem, mas é o que se compartilha. Portanto, o primeiro passo que esse texto traz para nós de lição é que nós precisamos revisar nossas prioridades. O que eu estou pondo em primeiro lugar no meu coração? Revisar as prioridades. A segunda coisa, esse rico aqui dessa parábola, ele só pensava em si: meus celeiros, meus bens, meu trigo. Pensava o tempo todo, ficava gastando tempo, sonhando com aquilo tudo, né? Ele vive então um monólogo consigo mesmo. Ele falava consigo: tem que ajuntar, tem que ajuntar, tem que ajuntar, tem que guardar, tem que ter mais dinheiro. É um monólogo, falava só para si. E hoje, o segundo passo que nós somos convidados a partir desse texto, é que nós não podemos viver no monólogo, mas nós precisamos viver o diálogo. Em vez de eu ficar falando para mim, que eu possa me abrir e falar para o outro, dialogar com o outro. Então é reaprender a viver em comunidade, reaprender a falar com os outros, reaprender a se relacionar com os outros. Então a espiritualidade cristã, ela é sempre comunitária, e Jesus mostra isso para nós neste texto do Evangelho. Uma outra coisa, a tentação que hoje nós temos, é medir a nós mesmos e darmos valor a nós mesmos pela visibilidade que nós temos, pelo dinheiro que nós temos, pelas curtidas que nós temos nas nossas mídias sociais, pelos status que a vida nos coloca, pelo saldo que a gente tem. Isso aí não dá o devido valor à pessoa, porque e se de repente o saldo acabar, o status ir água abaixo, a sua mídia social crolar, você vai viver do quê? O valor da pessoa humana não está naquilo que ela tem no bolso, naquilo que ela é na realidade da rede social. O que vale para a pessoa humana é o coração que ela tem, o relacionamento que ela faz com os outros, a possibilidade que ela tem de oferecer algo pelos outros. A pessoa vale enquanto ela é boa aos olhos de Deus. Não é a lógica do mundo, é uma lógica maluca, mas é a lógica de Deus. E para sermos felizes, realmente, nós precisamos valorizar o nosso coração. E isso é transformar o lucro em sustento e o poder em serviço. O poder que você tem, a visibilidade que você tem, o dinheiro que você tem, deve ser transformado em serviço. Serviço é ligado com misericórdia, com a justiça, com a bondade, com o acolhimento. Ser rico para Deus, então, é cultivar um coração generoso. Nossa Senhora tinha esse coração generoso, então nós pedimos para ela essa graça de termos um coração generoso.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.